Olá, boa noite. O Supremo começa a julgar recursos sobre a competência da Justiça Federal em caso de violação de sigilo de informações. O Conselho Nacional de Justiça suspende determinação que restringia a possibilidade de financiamento para a compra de imóveis sem escritura pública. TSE já tem maioria para multar partidos que deixaram de investir o mínimo de 5% do fundo partidário na promoção de mulheres na política. Negado o pedido do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, que queria anular ações contra ele referentes à Operação Lava Jato. Polícia Federal faz operação de combate ao tráfico internacional de animais silvestres e exóticos negociados pela internet. E a plataforma digital lançada para oferecer um conjunto de produtos e serviços ao Ministério Público. O Jornal da Justiça desta sexta-feira, 29 de novembro, começa agora. O plenário virtual do Supremo iniciou o julgamento de 2 recursos com repercussão geral. Um sobre a competência da Justiça Federal em um caso de violação de sigilo de informações e outro sobre o direito à nomeação de candidatos em concurso público. As decisões tomadas pelos ministros vão ser aplicadas a todos os casos que tramitam no Poder Judiciário. Evne Araújo tem as informações. No julgamento de um dos recursos, os ministros vão decidir se a Justiça Federal tem competência ou não para processar e julgar crime de violação de sigilo de informações. Isso no caso de os dados estarem nos sistemas de órgãos públicos, ainda que os fatos atinjam o interesse apenas de particulares. O recurso do Ministério Público Federal é contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que julgou ser competência da Justiça Estadual analisar a validade de provas obtidas por interceptação sem autorização judicial. O MPF alega ter havido violação de sigilo de informações contidas em bancos de dados de órgãos federais, como a Polícia Federal e a Secretaria Nacional de Segurança Pública. O Supremo também vai decidir sobre o direito à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto em edital, em caso de extinção do cargo. O recurso é do município de Belém, no Pará, contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que reconheceu o direito de um cidadão de ser nomeado para um cargo que foi extinto por limitações orçamentárias da Prefeitura. O município alega que a decisão viola a eficiência da administração pública, porque obriga a contratação de mão de obra desnecessária. O relator dos 2 casos é o ministro Luiz Fux, e os julgamentos terminam na próxima sexta-feira, dia 6 de dezembro. A audiência pública no STF, que vai discutir a relação entre motoristas e plataformas digitais, vai ser nos próximos dias 9 e 10 de dezembro. A convocação foi feita pelo ministro Edson Fachin, relator do recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que a Uber do Brasil questiona a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que estabeleceu vínculo de emprego entre motorista e a empresa. Segundo a plataforma, há cerca de 10 mil processos semelhantes em trâmite na Justiça do Trabalho. A participação na audiência pode ser presencial ou por videoconferência. Outras informações na página do Supremo, stf.jus.br. O ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal negou o pedido do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, para anular ações contra ele referentes à Operação Lava Jato. Anderson Arcoverde tem as informações. Sérgio Cabral foi condenado a mais de 14 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele chegou a ficar preso, mas desde dezembro de 2022 aguarda o julgamento de recursos em liberdade. Segundo as denúncias, Cabral teria recebido propina em contratos com empreiteiras para a construção do complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Na petição encaminhada ao STF, o ex-governador pediu que fossem estendidas a ele as mesmas decisões que anularam ações contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, e o empresário Marcelo Odebrecht. O argumento foi que interceptação de conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores mostram que Moro chegou a comemorar a apresentação de denúncia contra Sérgio Cabral e parabenizar o Ministério Público. Segundo o ex-governador, ficou claro que o ex-juiz era parcial nas decisões.
Ao analisar o pedido, o ministro Dias Toffoli afirmou que o pretendido reconhecimento da existência de conluio demanda a análise de elementos fáticos subjetivos estranhos aos procedimentos do STF. Segundo o ministro, os diálogos diretos entre juiz e procurador reproduzidos dizem respeito apenas ao momento em que seria apresentada a denúncia, não havendo aderência necessária ao deferimento do pedido. Dias Toffoli deixou claro que a decisão não impede que o mérito do pedido ainda seja examinado pelas instâncias ordinárias. Advogados da família Mantovani apresentaram ao Supremo Tribunal Federal um pedido de retratação pelas hostilidades contra o ministro Alexandre de Moraes e a família dele no aeroporto de Roma em julho de 2023. O pedido foi enviado ao ministro Dias Toffoli, relator do caso. Em julho deste ano, a Procuradoria-Geral da República denunciou os Mantovani por calúnia, injúria e crimes contra a honra. O Conselho Nacional de Justiça atendeu o pedido da União para suspender determinação do próprio Conselho, que restringia a possibilidade de celebrar um tipo de financiamento para a compra de imóveis sem escritura pública, quando negociados diretamente com o SFI, o Sistema Financeiro Imobiliário, ou com o SFH, o Sistema Financeiro Habitacional. Entenda na reportagem de Carolina Chaves. Ao comprar um imóvel, existem dois tipos de financiamentos feitos pelo governo para facilitar a compra da casa própria, com taxa de juros mais baratas. O Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, voltado para estimular a habitação, geralmente para moradias populares com juros mais baixos. E o Sistema de Financiamento Imobiliário, SFI, voltado para imóveis mais caros, e muitas vezes os interessados são investidores. Nessas negociações, o próprio imóvel é dado como garantia para a quitação da dívida. É a chamada alienação fiduciária. Uma norma do CNJ deste ano deixou de exigir escritura pública para os contratos de alienação fiduciária sobre imóveis quando esses financiamentos foram feitos por entidades ligadas ao SFI e ao SFH. A União argumentou que a medida aumentava os custos para os consumidores e criava desvantagem competitiva para instituições não vinculadas a esses dois sistemas. Isso porque a norma do CNJ vai de encontro com a Lei 9.514 de 1997, que trata dos financiamentos imobiliários e prevê a possibilidade de celebração de contratos por escritura pública ou por instrumento particular com efeitos de escritura pública. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell, entendeu que, além de contrariar o entendimento da lei, o provimento do CNJ também aumenta custos de transação, dificultando o acesso ao financiamento imobiliário. Com isso, os consumidores e incorporadoras são prejudicados porque aumenta o risco de superendividamento. Nesse sentido, Mauro Campbell determinou a suspensão imediata da norma do CNJ, que deve prevalecer até que o mérito seja analisado pelo plenário do Conselho. O Tribunal Superior Eleitoral já tem maioria para mudar determinação nos casos em que os partidos políticos deixaram de investir o mínimo de 5% das verbas do fundo partidário na criação e manutenção de programas de promoção de mulheres na política. É lei e está na Constituição. 5% das verbas do fundo partidário devem ser usados pelos partidos políticos para incentivar a participação feminina na política. Quando essa exigência não é verificada na prestação de contas anual, o TSE determina que os valores sejam usados em candidaturas femininas nas eleições após o trânsito em julgado do processo. O ministro Nunes Marques propôs que, caso o partido político insista em não aplicar as verbas nos programas de incentivo, que destine o recurso para as campanhas políticas de mulheres. Isso porque, segundo o ministro, esses valores têm natureza partidária e não eleitoral. Esse é o entendimento da maioria dos ministros, mas o julgamento foi suspenso com o pedido de vista da presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia. No próximo bloco, o Ministério Público do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar a venda de ingressos para o desfile das escolas de samba de 2025. E ainda, justiça restaurativa, estratégias para tornar relações e ambientes mais acolhedores, respeitosos e justos. Voltamos já.
Ministério Público do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar a venda de ingressos para o desfile das escolas de samba de 2025. A apuração envolve a Liga Independente das Escolas de Samba, a Liesa, e a empresa Ticketmaster. A denúncia anônima aponta que ingressos teriam sido repassados a agências de turismo e vendidos a preços abusivos, esgotando a disponibilidade para o público geral. Prints de tela anexados à denúncia mostram os valores excessivos. Segundo o MP, a Liesa anunciou em agosto que a venda seria feita exclusivamente pela Ticketmaster, com limite de 4 ingressos por CPF ou CNPJ, sendo um deles para meia entrada. A Liga e a Ticketmaster têm 10 dias para esclarecer se houve irregularidades. O Tribunal Superior do Trabalho sediou o seminário A Arte de Conviver, Justiça Restaurativa nas Instituições, organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Durante 2 dias, o evento abordou estratégias para tornar relações e ambientes mais acolhedores, respeitosos e justos. Rafael Silva tem os detalhes. Como a justiça restaurativa pode empoderar a sociedade? Foi com essa reflexão que o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, abriu o evento. A justiça restaurativa é exatamente a modalidade de não apenas reprimir, quer dizer, o judiciário agir como um censor, não é? E punir o mal feito. É necessário que haja reintegração de todos na sociedade, como ser. Não é? Então, a justiça passa a ter uma função maior de acolhimento, empoderamento de toda a sociedade, para ela ser... para exatamente consagrar aquilo que está contido na Constituição brasileira, que ela seja justa, equilibrada e que atinja a sua finalidade de pacificação social. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, a justiça restaurativa é uma opção de pacificação sem foco em penalidades. É uma alternativa de justiça que não foca propriamente na punição, mas na restauração de uma situação, quando ela seja restaurável, uma possível reconciliação entre o agente e a vítima, uma busca de pacificação social que fuja um pouco desse modelo punitivo que envolve encarceramento, envolve vencedores e perdedores. A partir do tema A Arte de Conviver, a Justiça Restaurativa nas Instituições, foram apresentados neste espaço painéis sobre o avanço civilizatório, paz, comunicação e empatia, além de boas práticas. Eu abordei o tema da paz, da cultura da paz, e como a justiça restaurativa forma eu diria que um sustentáculo muito importante da cultura da paz. Eu parti do princípio de que mudar o mundo é mudar o olhar. Se quisermos uma nova ética, precisamos de uma nova ótica. E falei de Salomão como arquétipo, talvez, da justiça restaurativa. Esse que podia ter pedido tudo e pediu um coração que escuta e tudo mais lhe foi acrescentado. A gravação do seminário está disponível nos canais do TST e do CNJ no YouTube. O transporte por aplicativo já faz parte da vida da maior parte dos brasileiros, mas ainda apresenta desafios na relação entre motoristas, passageiros e plataformas. Isso resultou em decisões importantes do Superior Tribunal de Justiça. Transporte por aplicativo, seja o passageiro, seja o motorista, tem muita gente que não ganha 5 estrelas. A questão de ultrapassar semáforo também já aconteceu, que eu acho muito perigoso, muito mesmo. Já tive problema para aceitarem a corrida. Pessoal alcoolizado, né? Derrama bebida, toca o terror, quer que bote o som alto, quer que leve 5 pessoas, não quer botar cinto de segurança, e aí vai, né? Tem passageiro que quer beber dentro do carro, tem passageiro que quer fumar dentro do carro, e aí você vai falar, eu tô pagando a viagem.
Quando a corrida termina em dor de cabeça, a responsabilidade é definida dentro de uma relação comercial entre motoristas, plataformas e passageiros, como explica este advogado. A relação trabalhista em si, no caso, um motorista, um empregado, um CLT, no caso, ele presta o serviço em nome da empresa, em estrito sensu. Já o prestador de serviço, ele assume para si o ônus de prestar o serviço. A depender do ato do motorista, se fica comprovado ali pela situação fática que é um ato propriamente do motorista, de fato não se responsabilizaria a plataforma. Mas a depender também da situação fática, em determinados casos, há também a responsabilização da plataforma. Há danos que sejam causados eventualmente ao motorista ou ao usuário da plataforma. As reclamações de passageiros e motoristas são proporcionais ao avanço no Brasil de um serviço que, segundo este professor da Universidade de Brasília, traz impactos que vão além da mobilidade urbana. Para o lado do motorista, importantíssimo, porque geralmente são pessoas que até têm boa formação ou por algum motivo estariam desempregadas. Então eles têm uma função social muito grande. E, finalmente, em termos da mobilidade, contribui para a mobilidade que você tira uma quantidade enorme de automóveis. De acordo com o último levantamento do IBGE, quase 800 mil pessoas trabalhavam como motoristas de aplicativo no Brasil em 2022. Isso representa mais da metade do universo de trabalhadores por aplicativo no país, que também conta, por exemplo, com os entregadores de comida. O levantamento ainda mostrou que 97% dos motoristas eram dependentes do serviço. Essa maior relevância econômica e social do transporte por aplicativo se traduz também em mais julgamentos. Em recente decisão aqui no Superior Tribunal de Justiça, foi definido que o motorista pode ser afastado pela plataforma se cometer falta grave, desde que depois ele possa realizar a defesa junto à empresa. No caso julgado, um condutor excluído do aplicativo teria encerrado corridas em locais totalmente diferentes daqueles solicitados pelos passageiros, sem qualquer justificativa. Na terceira turma do STJ, o motorista teve o recurso especial negado. Para a relatora ministra Nancy Andrighi, o ato cometido pelo condutor foi suficientemente grave, trazendo riscos ao funcionamento da plataforma ou a seus usuários, não havendo assim impedimento para a imediata suspensão do perfil do motorista. Mas a relatora ressaltou que o posterior exercício do direito ao contraditório e ampla defesa deve ser oferecido nessas situações, evitando que a atividade profissional dos motoristas por aplicativo seja interrompida por uma decisão sumária sem que tenham a chance de se defender ou mesmo saber do que estão sendo acusados. No caso analisado, a ministra observou que o condutor pôde, na medida do possível, exercer sua defesa, ainda que tenha obtido uma decisão desfavorável. A gente orienta sempre o trabalhador, ele ser o mais profissional possível, não cair na pilha de discutir com o passageiro. Outra questão que a gente orienta é ele sempre filmar a corrida dele. Existe um aplicativo que a maioria dos motoristas tem, que ele tanto grava áudio como vídeo de suas corridas. E isso vai ajudar muito o motorista na defesa dele. No Senado Federal, um projeto de lei pode tornar obrigatória a instalação de câmeras em veículos de transporte individual de passageiros por aplicativo. Um dos objetivos é coibir crimes, mas também pode servir para a plataforma avaliar eventuais conflitos durante as viagens. Essa ferramenta já é oferecida por alguns aplicativos e quem usa aprova. Eu acho segurança para eles e para a gente também, então eu super concordo, não discordo deles usarem câmera. Então você é favorável? Sou, sim. Tem alguns que não ativou essa função, eu já ativei. Todas as viagens, a partir do momento que eu recebo, já está gravando até finalizar. Depois que finaliza, já fica aí nos 30 segundos gravando até o passageiro descer. Daqui a pouco, o Conselho Nacional de Justiça afasta juiz citado no relatório da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe do Estado. E ainda, a Polícia Federal faz operação de combate ao tráfico internacional de animais silvestres e exóticos negociados pela internet. Voltamos já.
Em Florianópolis, o Ministério Público de Santa Catarina e as Forças de Segurança do Estado fizeram uma operação de combate à violência nas torcidas organizadas do Avaí e do Figueirense. A operação acabou com uma pessoa presa e drogas, munição e celulares apreendidos. O Conselho Nacional de Justiça afasta juiz citado no relatório da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado. Em Roraima, a Polícia Rodoviária apreende 21 quilos de ouro ilegal. E no Rio de Janeiro, uma operação de combate ao tráfico internacional de animais silvestres e exóticos cumpre mandados de busca e apreensão. Confira. Insetos e ovos de insetos de países como Jamaica, Malásia, Indonésia, Cuba e Madagascar eram oferecidos nas redes sociais. O investigado responderá pelos crimes de contrabando, receptação qualificada e introdução ilegal de espécime exótica. A importação para a criação, comércio, manutenção em cativeiro como animal de estimação ou ornamentação dessas espécimes é proibida. Em Roraima, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 21 quilos de ouro ilegal. O minério foi avaliado em 10 milhões de reais. Essa é a maior apreensão desde o início das operações para o combate ao garimpo ilegal no estado em 2023. A Corregedoria Nacional de Justiça afastou de forma cautelar o juiz federal da 4ª Região, Sandro Nunes Vieira. Ele foi citado no relatório da Polícia Federal relativo ao inquérito do STF que investiga tentativa de golpe de Estado. Sandro Vieira foi juiz auxiliar do Tribunal Superior Eleitoral entre 2019 e agosto de 2022. O Conselho Nacional do Ministério Público entregou esta semana o prêmio CNMP 2024. Durante o evento foi lançada a plataforma MP Digital, um instrumento que irá oferecer um conjunto de produtos e serviços ao Ministério Público brasileiro. Repórter Madeleine Machado acompanhou a cerimônia. A cerimônia de premiação da 12ª edição do Prêmio CNP ocorreu na sede do Conselho Nacional de Justiça em Brasília. O objetivo do prêmio é reconhecer os projetos do Ministério Público que contribuem para a melhoria da eficiência institucional e dos serviços prestados à sociedade. Nesta edição foram inscritos 651 projetos das unidades e ramos do Ministério Público, cadastrados no Banco Nacional de Projetos. Entre eles, 45 semifinalistas foram selecionados e, posteriormente, 27 finalistas. Esses projetos normalmente têm um impacto muito grande na sociedade porque eles saem um pouco da linha tradicional de atuação e traz o Ministério Público mais próximo da sociedade. Um dos vencedores foi Richard Gantos, do Ministério Público de São Paulo, com o projeto Ações Disruptivas visando a proteção de propriedade intelectual. Estamos desenvolvendo projetos piloto como esse, justamente nesse desiderato de criar soluções ágeis para fazer o crime cessar antes de tudo, para que a gente possa evitar novas vítimas, para depois buscar a autoria e materialidade num processo clássico. A procuradora do Trabalho no Amazonas e em Roraima, Alzira Melo Costa, se emocionou ao saber que foi vencedora com o projeto Mulheres Fuertes, uma iniciativa que já ajudou mais de 470 mulheres. As mulheres chefes de família têm uma maior dificuldade de inserção no mercado de trabalho. E desde o primeiro momento a gente olhou a necessidade dessas mulheres voltarem a se sentir fortalecidas enquanto pessoas e ter a sua independência financeira reconhecida. Outro vencedor da noite foi o projeto Amazônia Protege. A premiação reconhece o trabalho de uma tecnologia nova utilizada para proteger a floresta amazônica, que pode ser expandida para outros biomas de todo o país. Nós temos mais de 750 sentenças condenatórias, mais de 80 mil hectares de florestas que já foram recuperados. Em muitos desses casos, apenas o ajuizamento das ações já gerou o reflorestamento dessa área que tinha sido ilegalmente invadida. E nós vamos lançar em breve uma 4ª fase com mais ações judiciais, buscando mais punição aos infratores ambientais. A cerimônia também marcou o lançamento da plataforma MP Digital. O espaço disponibiliza produtos e serviços voltados à otimização do compartilhamento de informações e ao fortalecimento da atuação conjunta para promover maior eficiência, economia e resultados positivos para a sociedade. A plataforma já está funcionando, já tem vários MPs cadastrados e em pouco tempo a gente vai conseguir os dados de todos os ministérios públicos e é uma evolução constante, nunca para.
A seguir, Supremo Tribunal Federal vai promover seminários sobre os impactos da incorporação de novas tecnologias em saúde pública no Brasil. E o comitê criado para promover e assegurar a equidade de raça, gênero e diversidade. Voltamos já. O Supremo Tribunal Federal vai promover, no dia 9 de dezembro, um seminário sobre os impactos da incorporação de novas tecnologias em saúde pública no Brasil. O evento vai ser das 9 da manhã às 5 da tarde, na sala de sessões da segunda turma, e é aberto a todos os interessados. O seminário tem a presença confirmada do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, e outros ministros e autoridades relacionadas ao tema. Outros especialistas em saúde pública e representantes de entidades do setor também vão participar como palestrantes. O plenário virtual do Supremo começou a julgar 5 ações que questionam leis estaduais e do DF. As ações tratam da concessão de licenças parentais a servidores públicos, civis e militares. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Repórter Marta Ferreira. As ações foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. O objetivo é garantir o tratamento uniforme entre os servidores e servidoras da Federação. Para a PGR, é preciso adaptar as normas aos princípios constitucionais do livre planejamento familiar, da igualdade no exercício de direitos e de deveres referentes à sociedade conjugal, da proteção integral e do melhor interesse da criança. Estão sendo julgadas leis do Acre, Mato Grosso do Sul, Piauí, Distrito Federal e da Bahia. O pedido é que o STF assegure às mães biológicas ou adotantes e aos pais solo 180 dias como parâmetro mínimo de licença remunerada a partir do 9º mês da gestação, do parto, da adoção ou da obtenção de guarda para adoção. Em relação à licença paternidade, seja biológica ou adotiva, a PGR pede que seja fixado no prazo mínimo de 20 dias os 5 já previstos no ato das disposições constitucionais transitórias, mais a prorrogação de 15 dias concedida por lei federal de 2008. As ações são analisadas no plenário virtual. A ministra Carmen Lúcia é a relatora dessas 5 ADIs. A ministra votou pela parcial procedência dos pedidos, no sentido de se assegurar o período de 120 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias de licença maternidade às servidoras civis e policiais militares, biológicas ou adotantes, independente da idade da criança adotada. A extensão do período de licença maternidade aos servidores civis e policiais militares que exercerão a paternidade solo, sendo biológicos ou adotantes, e a fixação do mesmo prazo de licença paternidade em se tratando de vínculo biológico ou adotivo. O prazo para os demais ministros apresentarem os votos termina no dia 6 de dezembro. O ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, terá que explicar à Justiça como usou o dinheiro de uma ação civil pública que deveria ser destinado ao Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. O valor passa de 55 milhões de reais. Reportagem de Viviane Novaes. O Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, é um dos pontos turísticos mais visitados do país por causa das famosas cataratas. A área é administrada pelo ICMBio, uma autarquia ligada ao Ministério do Meio Ambiente. Numa ação judicial, o IBAMA foi condenado a repassar ao ICMBio 50% da arrecadação dos ingressos do parque entre 1989 e 2000. Isso corresponde a 55 milhões e 800 mil reais. O IBAMA pagou a quantia ao ICMBio em 2 parcelas, uma em 2018 e a outra este ano. Os valores foram transformados em precatórios, um pedido de pagamento expedido pela Justiça. Mas até agora, apenas 1 milhão e 200 mil reais foram repassados ao Parque Nacional do Iguaçu.
Diante disso, o Ministério Público Federal pediu e a Justiça Federal determinou que até fevereiro de 2025, o ICMBio explique como usou os recursos, sob pena de multa diária de R$ 5.000. Na decisão, o juiz federal Rony Ferreira disse: é inacreditável a conduta do ICMBio. O magistrado também afirmou que, passados 6 anos do primeiro valor recebido, ao que parece, o ICMBio aplicou valores ínfimos no Parque Nacional do Iguaçu. Curiosamente, quando ele, beneficiado pelo que restou decidido neste processo judicial, enfrenta restrições orçamentárias sem precedentes. A Justiça Federal também determinou que o ICMBio reveja o plano de trabalho e dê prioridade à manutenção e fiscalização do parque. O Supremo Tribunal Federal cassou uma decisão que havia reconhecido o vínculo de emprego entre um projetista e 4 empresas em que ele prestava serviço, entre elas a Petrobras. O entendimento é de que a decisão divergiu das diretrizes estabelecidas pela Suprema Corte para casos semelhantes. O repórter Pablo Lemos traz os detalhes. O projetista prestava serviços para a Petrobras e mais 3 empresas ligadas à construção de complexos petroquímicos. Ele atuava na área de projetos de engenharia e desenhos, como pessoa jurídica, mas alegou em processo trabalhista que estava sob subordinação, o que poderia caracterizar vínculo de emprego. Com decisão de segunda instância favorável a ele, as empresas entenderam que houve desrespeito aos entendimentos consolidados do Supremo Tribunal Federal, que permite a terceirização. O relator do caso foi o ministro Cristiano Zanin. Na decisão, ele destacou que, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal, que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. O ministro reafirmou a necessidade de cumprir o que dizem os precedentes vinculantes da Corte, que são aqueles estabelecidos pelos órgãos de jurisdição superior e que devem ser respeitados. Nesse caso específico, a decisão trabalhista divergiu dessas diretrizes estabelecidas pela Suprema Corte. Por isso, Zanin cassou essa decisão e determinou o afastamento do vínculo de emprego entre as partes. Vamos falar sobre um tema fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária: a equidade de raça, gênero e diversidade. O Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região instituiu um comitê gestor regional que tem como foco promover e assegurar esses princípios. Os detalhes com Luana Carvalho. O comitê foi oficialmente lançado no segundo semestre deste ano. O grupo reúne servidoras, servidores, uma juíza e um juiz do tribunal eleitos para o cargo. Cíntia representa as mulheres e destaca a importância da equidade como um pilar essencial para o desenvolvimento de um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Talvez as pessoas nunca tenham parado para discutir nos seus ambientes de trabalho sobre a questão da diversidade, de observar as pessoas a partir das suas existências, das suas peculiaridades, dos seus lugares, né, de construção política, ética. Então, para nós, ter um comitê desta ordem significa que a gente está pensando nessa diversidade de existências. O comitê já iniciou uma série de ações sobre diversidade e inclusão que abordaram temas como preconceito, discriminação e a importância do respeito às diferenças. Eu fico até emocionada de falar, porque é todo o meu histórico de vida, né? Ser invisibilizada, de fazer sempre mais, de nunca poder errar, né? E um lugar também que eu ocupo hoje que muitas não podem ocupar. Então, é um lugar de honra, é um lugar... eu carrego comigo, como eu falo, né? Eu carrego comigo muitas outras. Como parte da programação, foi realizada uma exposição fotográfica com participantes da oficina de vivência Olhares Ancestrais do projeto Sankofa, promoção de equidade na Justiça do Trabalho. Nas fotos, pessoas que trabalham no tribunal foram caracterizadas com trajes e adereços que remetem à cultura africana. A exposição foi composta por imagens capturadas aqui mesmo, no foro do TRT-10. Foram exploradas perspectivas sobre identidade e ancestralidade. Por meio da fotografia, foram contadas diversas histórias, como a da Ana Lúcia, que se sentiu cuidada ao ser maquiada pela primeira vez. A menina perguntou que tipo de maquiagem eu queria, né? Aí eu falei que ela ficasse
do jeito que ela fizesse e ficasse bom, porque eu nunca tinha maquiado. Aí então, quando ela maquiou, que eu me olhei, nem eu me reconheci. Mas foi uma sensação maravilhosa, todo mundo cuidando da gente, é bom demais. Parece que o pessoal viu mais a gente, sabe? Os servidores viu mais a gente depois dessas fotos. A escolha foi feita no olhar mesmo, né? E no olhar, priorizando principalmente os mais invisibilizados, que são os colaboradores terceirizados, né? Sempre de uniformes, sempre entrando nos lugares de maneira discreta, né? Cláudio também teve a foto exposta. Para ele, foi a realização de um sonho antigo. Sempre assisti, né, dentro do esporte, as pessoas levantando a bandeira contra o racismo, né? E eu sempre assistindo de casa, eu sempre tive esse desejo, essa vontade também de poder levantar essa bandeira e fazer também uma defesa. Né? E aqui dentro do TRT eu tive essa oportunidade de poder me sentir importante e levantar a bandeira também dentro dessa campanha. E as expectativas para as próximas ações do comitê são as melhores possíveis. Os protocolos para julgamento com perspectiva de gênero e raça, estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, auxiliam as programações do comitê. Esse tratamento equânime, ele na verdade precisa ser provocado, instigado, revelado, denunciado, para que a gente construa mecanismos de proteção e de equidade. Então, são protocolos muito importantes no âmbito do judiciário. A seguir, Justiça Federal determina que FUNAI retome o processo de demarcação da terra indígena Guanabara, no Amazonas. E a 6ª edição da expedição Araguaia-Xingu, uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. As equipes percorreram mais de 1.200 quilômetros. Voltamos já. A Justiça Federal determinou que a FUNAI retome o processo de demarcação da terra indígena Guanabara, no Amazonas. Márcio Fontinelli. A partir de uma ação movida pelo Ministério Público Federal, no Amazonas, a Justiça deu uma liminar para que a FUNAI retome com urgência o processo de demarcação das terras ocupadas pela comunidade indígena Guanabara. O caso começou em 2014 e, de acordo com o MPF, a demora em resolver tem causado conflitos fundiários. Pela sentença, a FUNAI tem um prazo de 90 dias para entregar o planejamento de conclusão da demarcação, sob pena de multa diária de R$ 100 mil. A 6ª edição da expedição Araguaia-Xingu, uma iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, chegou pela primeira vez às cidades de Gaúcha do Norte, Alto Boa Vista e Canabrava do Norte. As equipes percorreram mais de 1.200 quilômetros quadrados. Reportagem é de Laura Meireles. Nesta primeira etapa da expedição, ao alcançar novos destinos, o Poder Judiciário se aproxima ainda mais da população. O nosso desafio é fazer isso. É onde não tem a comarca que está dentro da sua jurisdição, a cidade que mais nos propicia a fazer ações concretas, em servir e dar a cada um a presença do Estado. Durante 10 dias, mais de 1.200 quilômetros foram percorridos pelas equipes do TJ e parceiros. A expedição Araguaia-Xingu levou justiça, saúde, educação e cidadania para as comunidades por onde passou. Por essas estradas, conhecemos histórias como a da Maria José e do Florencio, que procuraram o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, Sejusc, durante a passagem da expedição pela cidade de Alto Boa Vista, para dissolver a união estável e fazer a partilha de bens materiais. Como nós já havíamos entrado num acordo, foi fácil. O atendimento, o acolhimento, as pessoas, as informações que foram passadas, as dúvidas que foram sanadas e a resolução de uma situação que poderia levar dias, meses, até se deslocando para outra cidade. E você receber aqui foi muito bom, estou muito satisfeita. Foi bom demais, né? Esse atendimento aqui facilitou bastante, que não precisou a gente sair daqui para ir em outra cidade, né? A gente leva vários serviços, né? Onde a população, às vezes, hoje só tem o teleatendimento, ou tem que viajar 100 quilômetros, 200 quilômetros, para ter o acesso a uma audiência, a alguma outra questão.
Então a Expedição Araguaia leva muitos serviços, além dos jurídicos também. Mesmo sem a presença da ex-companheira, o João também conseguiu realizar o divórcio por meio de uma audiência virtual. Uma pendência que ele já estava tentando resolver há mais de 30 anos. Uma das coisas do ano melhor foi hoje. Eu deixei de ir para o aniversário para mim vir para cá, para mim arrumar minha identidade. Consegui duas coisas, dois objetivos bons na minha vida. Como ser humano, a gente também se emociona e fica muito feliz, muito honrado por poder proporcionar dignidade a todas as pessoas que são atendidas por nós. O senhor Dari procurou atendimento com o INSS e finalmente conseguiu se aposentar. Estava esperando muito. Os últimos 3 anos foi sofrido. Uma boa notícia para os moradores do Baixo Jequitinhonha, em Minas Gerais. Desde 2022, a Justiça Federal deu um passo importante para aproximar os serviços de quem vive em áreas rurais e mais distantes dos centros urbanos. Com a instalação da Unidade de Atendimento Avançado em Jacinto, muitos trabalhadores estão conseguindo pela primeira vez acesso rápido a direitos básicos, como a aposentadoria rural. Repórter Vera Carpos foi até lá para conferir de perto essa parceria entre a Justiça e o consórcio intermunicipal da região, que está transformando vidas e fortalecendo a cidadania. A população do Baixo Jequitinhonha agora conta com uma Justiça Federal mais próxima, graças à Unidade Avançada de Atendimento instalada em Jacinto. Desde a inauguração, muitos moradores, antes distantes de qualquer atendimento jurídico, têm acesso facilitado para a solicitação de aposentadorias e auxílios assistenciais. O presidente do TRF6 visitou a unidade. Tanto geograficamente como, de fato, a Justiça Federal está mais próxima, isso vai ajudar bastante e ajuda muito quem está mais distante. A Justiça de Teófilo Otoni vai atrás do jurisdicionado e, com isso, faz valer esses direitos constitucionais que precisa a população brasileira. Essa conquista é fruto da parceria entre o TRF6 e o Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Baixo Jequitinhonha, o SIMBAGE, uma iniciativa que vem mudando a realidade local. O consórcio SIMBAGE hoje é o que faz a diferença na nossa região. Somos 15 cidades pequenas, todas pequenas, 10 mil habitantes na média. Já pensou a força de uma cidade de 10 mil habitantes multiplicada por 15? São 150 mil cidadãos que estão reivindicando, que vão buscar alguma coisa. A gente ganha na escala. O consórcio foi a diferença, é o divisor de águas da nossa região, é o consórcio SIMBAGE. Uma transformação que vai além de números, para moradores como esta trabalhadora rural. A dona Gildete foi a primeira pessoa a receber o benefício de aposentadoria aqui na Unidade de Atendimento Avançado de Jacinto. Dona Gildete, o que mudou na sua vida depois dessa aposentadoria? Minha vida mudou muito. Depois que eu aposentei, que eu consegui comprar minha casa, que meu sonho era comprar minha casa e morar perto dos meus filhos. Mudou muito. A unidade também impulsiona a economia local e fortalece a cidadania. Com essa unidade aqui, a gente consegue, de fato, o acesso à justiça, que é uma garantia constitucional que limitava o jurisdicionado. Então, para a gente foi um avanço muito grande, a gente está muito satisfeito e feliz com os resultados. E foi lançado no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça o livro Com Razão a Acusação, Com Razão a Defesa, da ministra Daniela Teixeira. Reportagem de Samanta Peçanha. Estiveram presentes no lançamento o presidente e o vice-presidente do STJ, ministros da Corte, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro do STF, Dias Toffoli, demais autoridades e convidados. A obra possui 640 páginas e traz uma seleção das decisões mais marcantes do primeiro ano da ministra Daniela Teixeira aqui no STJ. Ao todo, em um ano, foram mais de 25 mil decisões proferidas. O livro detalha algumas dessas experiências que, ora, favorecem a acusação, ora, a defesa, ressaltando a importância de seguir a lei, seja qual for o lado contemplado.
O que eu posso passar para o leitor que tiver acesso ao livro é esse retrato muito cruel da realidade do crime no Brasil, onde em 20.000 vezes a acusação vai ter razão, em crimes bárbaros. Em 2.000 vezes a defesa vai ter razão, também com muita tristeza da pessoa que não deveria estar no sistema penitenciário e está. Então foi uma caminhada dura, sofrida, sem glamour, de muito trabalho. Então, a minha ideia era essa. Se eu sobrevivi a isso, é uma história que precisa ser contada. O presidente do STJ e do CJF, ministro Herman Benjamin, faz a apresentação do livro. Ele ressalta a capacidade de trabalho e de gestão da ministra neste primeiro ano. Esta obra, vão ver, tem o direito penal de A a Z, embora seja apenas um ano de atividade no Superior Tribunal de Justiça. Por um lado, isso é uma demonstração da capacidade de trabalho da ministra Daniela Teixeira, mas, por outro lado, é também uma demonstração de que o Superior Tribunal de Justiça está afogado em processo. Como são 2 livros em um só, cada lado recebe um prefácio. Enquanto o lado da acusação é prefaciado pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, a parte da defesa conta com as palavras do presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti. Uma julgadora humana que respeita tanto a acusação quanto a defesa, trazendo o equilíbrio necessário ao Estado Democrático de Direito, prestigiando a Constituição e as leis e, com muita responsabilidade, tem entregue justiça para todo o Brasil. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite, bom fim de semana.